Olá, sexto ano, boa tarde. Vamos dar início à nossa aulinha de hoje. O nosso assunto da nossa aula de hoje é variedades linguísticas. Vamos ver o que é variedades linguísticas. O que é variação linguística, né? O que é que vocês entendem sobre variação linguística? Bem, gente, variação vem dizer de várias, né? E linguísticas de línguas. Então, vamos ver que é variedades de línguas, várias línguas. Assim, o conceito de variações linguísticas são modificações que ocorrem em todas as línguas em função de influências históricas, geográficas e sociais. Além disso, ainda tem a situacional, né? E aí eu vou mostrar para vocês o conceito de cada uma e os exemplos que cada uma representa. Aí eu coloquei aqui para vocês os tipos de variações linguísticas, que são a variação geográfica, variação social e variação situacional. É o que a gente vai ver hoje. Aí eu vou dar o conceito de cada uma e o exemplo também delas, tá bom? Primeiro a gente vai ver sobre a geográfica, né? Trata-se de uma variação linguística relacionada à localização geográfica, diferentes cidades, estados ou regiões, que também nessa geográfica ela é também a regional. Podem ter particularidades que vão desde o sotaque e ao léxico, as construções sintáticas. Por exemplo, sotaque, né? É a pronúncia particular de uma pessoa em determinada região. E o léxico é conjunto limitado e aberto de todas as palavras e elementos morfológicos com significado possível em uma língua. São pessoas que tentam o máximo, né, ter vocabulários, ou seja, ser falante. Por isso que é léxico. Vamos ver exemplos de região ou geográfica, né? Que são as linguagens geográfica e regional. Palavra distinta falada em regiões diferentes, mas que significa a mesma coisa. Por exemplo, aipim. Em determinada região, chama-se aipim. Em outras, mandioca. Em outra região, macaxeira. Então, isso é chamado de exemplo de regional ou geográfica. Aqui no Brasil, é chamado de quê? Pode ser chamado de mandioca ou macaxeira. Aipim é conhecido em outras regiões. Outro exemplo é o jabá, que é conhecido em outra região charque, já em outra carne seca, né? Aqui, por exemplo, é jerimum. Vocês conhecem por jerimum, mas em outras determinadas regiões é chamado de abóbora. Então, vai depender de cada região. E também entre a fonética, o sotaque de cada região, também é uma variação linguística regional. No Brasil tem um sotaque, na região do sul tem outro, região do norte é outro sotaque, né? Então, vai depender da linguagem de cada região. Aqui são exemplos da regional ou geográfica, são as variações linguísticas dessa região. E aqui a gente tem as variações sociais. São variações que ocorrem de acordo com o hábito e cultura de diferentes grupos sociais. Esse tipo de variação ocorre porque diferentes grupos sociais possuem diferentes conhecimentos, modo de atuação e sistema de comunicação. Ou seja, é um meio em que a gente vive. E nesse meio a gente vai aprender o tipo de linguagem. E aí eu vou mostrar aqui para vocês os exemplos. Olha aqui o exemplo de região social, né? Um exemplo, rola, é nós, só, demorou, né? Essa é a forma que o meio social, na convivência, fala esse tipo de linguagem. Como, por exemplo, também a gente pode citar a linguagem dos advogados, dos sufistas, da classe média, entre outros. São meios sociais deles que têm um tipo de linguagem. A linguagem dos advogados, eles não falam de qualquer jeito, né? Mais formal. Dos sufistas é outro tipo de linguagem, da classe média, né? Então, esses tipos de linguagem aí são considerados social. É o meio em que você vive. E aí também entra as gírias, né? No meio social de amigos, né? Aquela parte mais meio... como é que eu posso falar? De jovens, né? Que ela fala... É tanto que eu coloquei aqui, né? Rola, é nóis, demorou, né? Então, são os tipos de linguagens sociais do convívio das pessoas, né? Do ser humano. E aí a gente tem a variação situacional, que é a capacidade, né, que tem o mesmo indivíduo de empregar diferentes formas da língua em situações comunicativas diversas, procurando adequar a forma e o vocabulário em cada situação.
né? E aí vai surgir a forma que você fala em determinado ambiente. Por exemplo, no trabalho, na escola, com os amigos, com a família, em solenidades, no mundo virtual. Então, cada ambiente você tem que ter a forma de você falar. Você não pode falar de qualquer jeito. Vai depender de cada situação, né? No trabalho, na escola, você vai falar mais formal. Já com os amigos, você pode falar informal, com linguagem de gírias, né? E em determinadas situações você tem que saber ter o tipo de linguagem, tá bom? Então, é chamado de variação situacional. E a gente também não pode deixar de ver o preconceito linguístico, que também é muito apresentado, né? A pessoa tem o preconceito da linguagem do outro. E o que é esse preconceito linguístico? É o julgamento negativo que é feito dos falantes em função da variedade linguística que utilizam. E aí, como exemplo também de preconceito linguístico, rir de alguém por causa do sotaque, a forma que a pessoa fala, achar que o português falado em Portugal é mais correto que no Brasil, debochar de quem usa gírias antigas, corrigir a pronúncia errada de alguém, acreditar que a linguagem usada antigamente era mais correta. Então, tudo isso são chamados de preconceito linguístico. E aí tem um exemplo para vocês, né? Quem assistiu o Big Brother, né? Acredito que vocês não assistiram não porque a mãe de vocês não aceitava. Mas tinha uma moça lá, que ela até foi campeã, chamada Juliette, que ela sofreu esse tipo de preconceito, né? Linguístico, dentro da casa do Big Brother, a casa mais vigiada do Brasil. Porque pelo sotaque dela, todo mundo ria, ficava zombando, né? Isso é um tipo de preconceito que a gente não pode deixar acontecer, gente. Tá bom? Então, continuando. A nossa atividade de hoje é do livro didático, da página 50 e 51. Se vocês observarem, no livro de vocês também tem o nosso conteúdo que eu coloquei aqui no slide. Aí vocês podem aprofundar também no livro de vocês. Se eu não me engano, é na página 49 e 50, tá certo? Então, vocês vão lá na página 50, 49, 50 e 51. Vocês podem fazer um estudo e logo em seguida, né, vocês podem estar resolvendo a questão 1 da página 50 e da página 51 a questão 1 e 2, tá bom? E para finalizar, gente, eu tenho como sugestão, né, vocês podem assistir depois, mas o vídeo eu quero que vocês assistam logo no decorrer da aula. Já o filme vocês podem deixar para depois. Aí eu coloquei um link, mas só para mostrar, que eu também irei enviar na hora que eu for postar a atividade, que é o filme O Auto da Compadecida. Vocês podem assistir depois. E o vídeo é sobre Na Roça é Diferente. Vocês vão assistir esse vídeo e vão ter que identificar, né, a linguagem das regiões aí, certo? E bons estudos a todos e até a nossa próxima aulinha. Vou ficar aguardando o retorno de vocês, tá bom? Das atividades.